Excelente dia para você que agora comigo ouve a palavra do Senhor. O desafio de hoje é a gente entender o valor de uma oração e, logicamente, como orar. Às vezes você tem situações cujas necessidades suas requer algo sobrenatural para poder você ter vitória naquilo que você deseja. Pode ser uma necessidade material, pode ser pessoas que te incomodam, pode ser situação familiar, pode ser gente que está aí decidindo nossas vidas no mundo, na política, e nós, por vezes, nos comportamos como que não se existisse algo ou alguém que a gente pode procurar para resolver nossos problemas. Às vezes você pede ajuda para um amigo, para alguém até desconhecido que você encontra na escola, na rua, enfim, que não vai te dar a resposta adequada, muito menos a solução para aquilo que você está pedindo. A oração. Do que se trata? Por que oramos? Jesus disse que antes mesmo de a gente pedir, Deus já sabe o que a gente precisa. Ele ensinou lá em Mateus 6 a oração do Pai Nosso, indicando para a gente como deve ser dirigida a Deus as nossas súplicas. E a gente encontra dimensões diferentes do orar. No Velho Testamento, diz lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo o meu nome, orar, buscar a face de Deus. E ali, com certeza, no hebraico antigo, trata de fazer uma súplica ao Criador. No Novo Testamento, o contexto do orar já muda um pouco. Não que não continuemos a suplicar ao nosso Criador, mas o texto no grego significa a gente interceder por alguém. E julgo esse significado por conta da dimensão que tem que ter a graça em nossos corações, que trata do amor. Antes de a gente chegar no tema principal do nosso do nosso discurso, vamos raciocinar com 1 Timóteo no capítulo 2, de 1 a 5. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E quero realçar aqui essas dimensões da oração, né? Deprecação, oração, intercessão, ações de graça. E, principalmente, o público-alvo por todos os homens. Eu vejo pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que estão aí na mídia e destilando ódio por políticos, por pessoas. Vamos ver se enquadra esse tipo de atitude nesses versículos que o apóstolo Paulo descreve aqui para nós, e vou continuar lendo. Isso aí foi o versículo 1 de 1 Timóteo 2. Vamos ver 1 Timóteo 2 e o verso 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos, nós, né? Tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e
honestidade. Então, o prefeito da tua cidade, o governador, o presidente da república, ou aquela pessoa que tem autoridade e você julga que está fazendo coisas que são erradas ou não está te agradando, se é justo o teu pedido diante do Senhor, faz os teus pedidos, as tuas súplicas. Aí diz que ao pedir a Deus é quem vai agir no coração dessas pessoas, você vai ter uma vida quieta e sossegada. Mas o que fazemos? Tacamos pedra, reclamamos. É o que normalmente fazemos. Mas pedir o favor de Deus tem uma outra dimensão, e eu vou mostrar no versículo seguinte, onde o apóstolo Paulo quer que a gente entenda o porquê orarmos e pedirmos algo dessas naturezas para Deus. Veja o verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que? A tua verdade? A minha? Não, com certeza não. A verdade de Cristo. Quem tem poder para convencer o homem do pecado, sou eu ou você? Não. É o Espírito de Deus. Este toca qualquer coração. Precisamos entender, então, qual o objetivo do nosso orar. É lógico que o objetivo fim, no final das contas, que é a vontade de Deus, é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Saiba isto. Não só atender a tua oração em específico, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E lembre-se que Cristo, Ele é a verdade. Veja o verso 4. Que quer que todos os homens então se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. Aleluia. Então, oramos, e hoje na graça, na figura de Jesus Cristo. A palavra aqui, e qualquer Bíblia que verdadeiramente ela seja idônea, ela vai encontrar esse verso escrito deste jeito. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, as nossas orações, elas têm que chegar a Deus através do nosso Senhor Jesus. Logicamente, é o Espírito de Deus que faz esse caminho todo, né? No fim, é um só Deus. Agora, estamos incomodados com pessoas, seja no poder, seja teus vizinhos, seja alguém que está te fazendo mal, qual a tua atitude? Você vai orar fazendo uma deprecação, que é uma súplica por uma necessidade específica, pedindo a Deus, tipo, eu já ouvi Deus, Jesus, quebra a perna daquela pessoa, faz e acontece. Meus irmãos, Jesus não vai te obedecer porque você quer. Ele vai fazer o que é justo, e justo não aos teus olhos, aos olhos dele, Deus. Então precisamos pedir a Deus que haja em relação a uma situação específica que você está vivendo. Está com raiva do teu presidente? Ora para que Deus haja no coração dele. E lembre-se, a vontade de Deus é que todos se salvem. Lembre-se que Deus pode fazer tudo. E vou lembrar Provérbios 21, no versículo 1, onde a palavra diz assim: assim como os rios, os ribeiros, Deus inclina o coração do rei. Assim como ele inclina os rios, ele também inclina o coração dos reis. Significa que Deus pode mudar a atitude de quem quer que seja. Alguma pessoa está falando mal de você? Alguém está fazendo algo mal para você? Ore para Deus. Peça para Ele mudar a atitude dessas pessoas, logicamente ao teu favor, de uma tal maneira que, se teu pedido é justo, o Senhor tem poder para isto.
Necessitamos, então, compreender no bojo de tudo a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor para nossas próprias vidas. Então, por vezes, fazemos pedidos que vão de encontro, não ao encontro do coração de Deus, de encontro contra a vontade de Deus. A vontade de Deus está bem dita em toda a palavra. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus tem poder para mudar atitudes. Se alguém está te roubando, ou você conhece alguém que está a caminho, ou no caminho de se matar, e se matar, quando eu digo, quando a gente entra para a criminalidade, quando a gente entra para as drogas, o alcoolismo no seu total exacerbado, a gente tá no caminho da morte. E diga-se de passagem, o caminho da carne leva para a morte. Já o caminho de Deus, o caminho do Espírito, leva a gente para a vida e vida eterna, e vida com abundância. E quando Jesus disse vida com abundância, ele não apenas quis dizer que você vai ter bens materiais abundantes, e pode ser e pode não ser, mas com certeza a abundância está na presença do Senhor. Presença do Senhor. Precisamos entender, então, como orar. Veja, então, Paulo dizendo: cheguem ao conhecimento de Deus os nossos pedidos com deprecações, ou seja, é uma súplica por uma necessidade específica. Orações. E oração já é bem mais genérico, abrange todos os outros termos, mas principalmente trata de petições em favor de si mesmo, por coisas genéricas, e qualquer ação verbal que a gente dirige a Deus. Isto é uma oração. Uma vez um jovenzinho me perguntou isso: o que significa oração? E eu disse para ele: orar é falar com Deus. Ele me olhou com cara de desdém, porque provavelmente ele estava ali no termo grego ou hebraico, não me lembro agora. E a gente, lógico, vai passando o tempo, vai se aprofundando mais no conhecimento de Deus, e a gente chega à conclusão que, logicamente, é muito mais que falar com Deus. Por isso que Jesus, ele ficava uma noite inteira orando. Ia para o monte, se isolava para falar sozinho com o Senhor. E ele ensinou para a gente o caminho. Então, oração, ela é um termo genérico que abrange muito mais. Paulo fala em intercessão. E aí entra o termo que mais define o orar no Novo Testamento. Intercessão é você orar em favor de outra pessoa. A palavra, ela diz que a gente tem que amar a Deus, em primeiro lugar, com o nosso coração, e todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. A gente deve amar o próximo e amar a nós mesmos. Então, amar o próximo como a si mesmo. Precisamos, então, entender essa dimensão do amor. Quando você ora, e no termo grego, no Novo Testamento, na graça, você está intercedendo por outras pessoas, não só pela tua família. Isto, no meu entendimento, é uma expressão de amor. Porque não basta você dizer que ama. E necessariamente não é você dar coisas para as pessoas. É muito mais que isso. Mas o orar, você tirar um tempo para interceder por alguém, creio que chega nas narinas de Deus como uma expressão, como um sentimento, como uma ação de amor. Porque são poucas pessoas que dedicam minutos, horas, para orar pelos outros.
Creio que estes que o fazem têm grande galardão diante de Deus. A palavra diz que a primeira coisa que a gente vai encontrar quando o Senhor vier buscar sua igreja é o tribunal de Cristo, onde todos serão reunidos diante do Senhor, não para o juízo final, mas para recebermos galardão. E por vezes nós ficamos achando que a gente não está fazendo nada. E verdadeiramente acho que a gente não está fazendo nada de especial. Mas aquele que ora, que costuma interceder pelas pessoas, independente de quem são, é uma pessoa que eu creio que vai ter grande galardão com o Senhor naquele dia. E por isso, uma ação de surpresa da nossa parte, quando a gente apresentar nossas mãos, mas, Senhor, eu não vou ter nenhuma coroazinha, nenhuma pedrinha, né? Porque eu não ganhei tantas almas como fulano, ciclano. Talvez a resposta do Senhor seja que, pelo contrário, você vai ter muitas pedras na tua coroa. Precisamos entender dessa multiforme graça de Deus. Multiforme significa que é uma coisa de forma múltipla. Não é um só caminho para a gente ter uma atitude de amor para com as pessoas, porque você pensa que você apenas visitando o doente, você vai ter grande galardão, e é a única forma. Talvez você pense em visitar o preso, amém? Precisamos fazer tudo isto. Mas, meus irmãos, às vezes você está impedido de fazer certas coisas, como visitar presos, como visitar doentes, mas orar nós podemos. Aí você pensa, mas eu não consigo falar, eu sou mudo. A palavra diz que o Espírito de Deus é o único que sonda corações. Único. Pode-se falar da existência de espíritos diversos por aí. Mas a Bíblia ela é clara quando ela diz que o Espírito de Deus é o único que sonda corações. Então, quando você está orando, se você está orando certamente em verdade, não para aparecer como faziam os fariseus, os escribas, na época de Jesus, a ponto dele declarar que esses não têm galardão nenhum, porque já estão querendo o galardão aqui da terra. Pessoas que oravam em praças públicas só para aparecer, para que as outras pessoas o vissem orando e dizendo, ali está um homem de Deus. Jesus chamava essas pessoas de hipócritas, porque Jesus já sondava os corações, ele como Deus. Ele já entendia quem eram essas pessoas. E não se iluda, ninguém engana a Deus. Então, quando a gente ora, é com o nosso coração, é com sinceridade, como a palavra diz, para a gente chegar a Deus com sinceridade. Chegava diante de Deus e dizia, porque eu sou, eu faço, aconteço, por isso que a minha oração é justa diante de Deus. O outro que era publicano, que era detestado pelas outras pessoas na época de Jesus, chegava e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus disse que o segundo, o publicano, agradava mais a Deus, porque chegava a Deus com sinceridade, não com aquela soberba. E Deus abate os soberbos, exalta os humilhados. Então as nossas orações têm que chegar a Deus como um incenso de cheiro suave, agradável ao Senhor. E precisamos saber como esse incenso vai ter um cheiro suave, como Deus vai se agradar da nossa oração. Então não é toda oração que agrada a Deus, não é toda oração que chega a Deus como algo que Ele possa julgar justo o nosso pedido. A nossa súplica, ela é de coração, é com sinceridade, ela é humilde, não com soberba. Precisamos saber como se achegar a Deus. Você tem alguma necessidade especial? Quer que pessoas mudem de atitude? E quando digo mudem de atitude, e pessoas, eu digo pessoas de toda a natureza, seja quem for,
autoridades, não autoridades, famílias, vizinhança, quem quer que seja. Você quer que Deus transforme, mude corações? E é lógico que ele vai fazer de quem ele quiser. Mas Deus, Provérbios 21 diz isto, né? Inclina o coração do rei como ele inclina os rios. Isso significa que mesmo que ele não transforme alguém como a gente quer que seja, quer que salve aquela pessoa, quer que aquela pessoa seja crente, cristã, mas Deus pode mudar atitudes em favor do teu pedido. Simples assim. E simples de tal forma que até dói. Precisamos entender como as nossas orações podem chegar a Deus e que tipo de orações. E notem que a primeira palavra que Paulo usa são deprecações. Então, uma súplica por uma necessidade específica significa que o que você está precisando diante de Deus? Que necessidade específica que você tem? Você pode falar essa necessidade específica com o Senhor, com o teu Deus. E, logicamente, que quando lá em 2 Crônicas 7:14 diz que Deus vai ouvir as tuas orações, se você orar, se você buscar a face dele, se você se arrepender dos teus pecados, ele diz que ele vai ouvir tuas orações. E se você quer saber, esse ouvir não é o simples ouvir, porque ouvir orações, ele ouve todas as pessoas. A questão é atender. Em 2 Crônicas 7:14, quando diz ouvir, ele diz ouvir as tuas orações, significa que ele vai atender. Atender. Então tem uma maneira que você ora, que você fala com Deus, para Deus te atender. Vamos lembrar disto quando a gente estiver orando. E notem que deprecações. Então você intercede, você pede a Deus por necessidades específicas. As orações, que é uma forma geral. Intercessões, que Deus se agrada muito quando você pede pela vida de outra pessoa. E por último, Paulo fala, e ações de graças. Significa ações de gratidão. Mas, pastor, eu estou cheio de problema. Minha vida está um caos. Eu vou agradecer a Deus por causa de quê? Se você olhar em teu derredor, eu tenho certeza que você vai achar pessoas que têm necessidades muito maiores que a sua. Liga a televisão, ouve algum noticiário e você vai ver que tem pessoas que têm motivo até para tirar suas vidas por conta da calamidade que é o viver. Mas em toda situação, a gente tem o que agradecer a Deus. Porque depois da tempestade, a gente sabe que vem a bonança. Lembrando os apóstolos como estavam naquele barco e aquela tempestade em derredor, todos com medo. E Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava deitadinho, dormindo. E aí eu digo sempre para a igreja que aquele que é justo, ele dorme o sono dos justos, como diz o salmista. Dorme e eu acrescento, ronca e baba. Jesus estava lá. Não sei se ele estava roncando, Jesus provavelmente não estava roncando nem babando, mas ele estava dormindo, diz a palavra. E os apóstolos desesperados, aquela tempestade. E aí foram lá e suplicaram. Era um toquinho assim, Jesus, estão me entendendo? Suplicaram. Deram assim aquele, Jesus, acorda, Jesus, vem aqui, vem agir na minha vida. Na dificuldade, uma das últimas coisas que a gente às vezes faz é suplicar, é pedir para Deus. A gente tenta lembrar de solução mil, pede conselhos para as pessoas diversas, de acordo com o teu problema, e você esquece de primeiro pedir a Deus. Eu falava isso para os meus irmãos, porque a oração do justo, diz a palavra,
pode muito nos seus efeitos. Que justo? Justo não é aquela pessoa que é no total boazinha, santa, santa, santa. Justo é aquele que foi justificado diante de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Aquele que crê é considerado diante de Deus justo, porque antes a palavra diz que Deus olhava para a terra e não via um só justo. Aí hoje, você crê em Jesus? Você é justificado diante de Deus. Aí Deus, quando olha para a terra, olha o justo que com certeza é justíssimo, Jesus, e olha para você e ele tem que ver quem? Você? Não, tem que ver Jesus. Se Deus olhar para a terra e na tua direção e ver Jesus, ele achou um justo. E glória a Deus, que agrada a Deus habitar em todo aquele que crê em Jesus. A partir daí, ele olha para a sua criatura e vê o justo, Jesus. E assim nós somos justificados. Então a oração do justo pode muito nos seus efeitos, diz a palavra. E você é um justo? Então a primeira coisa para a tua oração ter todos esses efeitos, e com certeza, lógico, porque vivemos ou da misericórdia ou da graça. Na misericórdia, é como muitos estão vivendo. Por Deus ter misericórdia de quem Ele quiser, e não cabe a mim nem a ninguém julgar isto. Às vezes uma pessoa está toda errada, fazendo coisas erradas, e simplesmente Deus, Ele vai ao favor daquela pessoa por algum motivo, e o motivo é dele, Ele é soberano. Mas Ele, na palavra, disse para Moisés que tem misericórdia de quem Ele quiser. E aí, as pessoas às vezes pedem, uns, então, por misericórdia, Deus atende. Outros não. E esses que não são atendidos, normalmente, têm palavras depreciativas acerca da fé, acerca de Deus, porque dizem que pedem, mas Deus não está se revelando, Deus não está se mostrando. E eu digo para você, isso não quer dizer que Deus não exista. A palavra, então, trata da misericórdia de Deus, que dura para sempre, mas que Ele tem de quem Ele quiser. Então, às vezes, as orações, os pedidos de certas pessoas são atendidos, outros não, por causa disso. Agora, existe uma forma de pedido, de oração, de súplica, de intercessão, que deveras agrada a Deus e que Ele não tem como recusar. Por isso que diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Precisamos, então, estar na graça, não na misericórdia. Depender, melhor dizendo, da misericórdia. Mas dentro da graça, que é uma expressão da misericórdia de Deus para mim e para você, porque graça é um favor imerecido de Deus para conosco, não é porque fizemos coisas boas, porque falamos coisas boas, que a graça está na nossa vida exatamente. É um favor imerecido. Se você está na graça, você é um justo diante do Senhor. E sendo um justo, a tua oração pode muitos efeitos. Por isso, qualquer que seja, que tenha dons ou não tenha dons, digo sempre que o maior dom que Deus dá para aquele que está na graça é a oração, é o poder da oração, que pode muito nos seus efeitos. Entendendo esse contexto todo, quando você se achega a Deus, não apenas no entendimento do Velho Testamento, que fala ali que se o povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se humilhar. E digo sempre que se humilhar é você se prostrar diante de Deus para vencer. Precisamos entender esse posicionamento. Então, note que tudo é um conjunto. Quando Paulo, então, ele fala acerca de orarmos com deprecações, com intercessões, ações de graça, é um conjunto todo. Mesmo que você esteja vivendo calamidades na sua vida, creio que você vai ter sempre um algo. Você perdeu a visão? Tem ouvidos? Ouve? Você pode agradecer a Deus por estar ouvindo. Você não tem ouvidos, mas vê?
Agradeça a Deus por você estar vendo. Você perdeu os ouvidos, perdeu a visão, mas você tem pernas e anda? Agradeça a Deus porque você anda. No fim, se estivermos debaixo da terra, a palavra diz que nós não temos mais o que fazer, não temos mais como trabalhar, não há obras para quem está no túmulo. Então, seja qual for a situação, se você está vivo, ainda há o que fazer e há o que agradecer. E mais ainda, se você tem visão e enxerga as coisas, diz a palavra que tudo pronuncia, denuncia, mostra, revela o Criador. Olha para os céus, a criação dele. Olha as árvores, olha tudo. Tudo isso revela o Criador. Então, você não pode dizer só porque tua oração A ou B não foi atendida, que ele não existe. Com certeza, você vai ter revelação de Deus do que agradecer. Então, quando você pede a Deus, antes de tudo, com ações de graças, agradeça a Deus. E se foi abençoado e você tem certeza que Deus atendeu a tua oração, você tem motivo de sobra para dar culto de ações de graças. Tem uma palavra que diz que o nosso culto até mesmo seria festivo. Glória a Deus. A gente agradece a Deus por tantas coisas que a gente recebe da parte dele e coisas que às vezes a gente não dá valor. E eu sempre conto esse testemunho que abalou a minha vida uma vez, quando orando por um pastor Jacinhozinho. Ele estava já enfermo e precisava de alta do hospital durante 2 semanas, só precisava de uma coisa. E orando ali por ele, ele fez xixi e antes ele disse: pastor, um milagre aconteceu. E eu olhei para o chão, pediu para olhar para o chão, uma poça de xixi. Ele precisava de fazer xixi para poder ter alta do hospital. Aquele episódio me mostrou que tem coisas que a gente não dá valor, só dá valor quando a gente perde ou não tem, como por exemplo a função urinária e outras mais aí do nosso corpo. Temos motivo de sobra para agradecer a Deus por muitas coisas, porque se dependesse do inimigo de nossas almas, tem gente que não gosta desse tipo de entendimento, mas a palavra lá em João 10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E, embora a palavra esteja falando ali do ladrão, creio eu, como muitos, que diretamente o Senhor está falando ali do inimigo de nossas almas. Se dependesse dele, ele te tocaria. Olha para o livro de Jó. Não foi a primeira coisa que o diabo fez com Jó? Tocar nas coisas dele, nos bens, nas riquezas, tirar tudo dele. Tirou até os filhos. Depois tirou a saúde de Jó. Se dependesse do inimigo, logicamente ele mataria a Jó. Não interessa por o inimigo de nossas almas ter alguém agradecendo a Deus, ter alguém exaltando a Deus, louvando a Deus, falando do evangelho, das boas novas. Não interessa. Então, se dependesse do inimigo de nossas almas, com certeza ele te mataria se você é desses. Mas Deus disse: não toca na vida de Jó, na alma, não toque. Então Deus protegeu. De redor, diz a palavra em 1 Pedro 5, está o diabo, rugindo como leão, pronto para nos tragar. Então, se depender dele, ele te traga, ele te mata, ele faz e acontece. Você precisa, então, compreender que o inimigo de nossas almas, ele não brinca de ser inimigo de nossas almas. E na questão aí, por que ele não gosta de você, por que ele não gosta de mim, eu simplesmente penso que ele não gosta de você nem de mim, porque, em resumo, você pode e é a expressão de Deus que está lá no Éden, que a gente resgata em Jesus. É aquela condição de ser imagem e semelhança do Criador.
Ele não toca em Deus, não pode tocar, com certeza. Mas na cabecinha dele, ele acha que tocando em você e em mim, ele vai ficar feliz. Porque é como se ele estivesse tocando no Criador. Verdade ou não? Ele gosta da ideia de te tocar. Então, o diabo está em derredor. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus pelas circunstâncias até difíceis que você está vivendo. E digo sempre que lá no cemitério não tem reclamação nenhuma. Ninguém para reclamar de nada. Ninguém para reclamar. Estão sem vida. Aqui você tem o que reclamar? Reclama diante do teu Senhor, sim. Fala com Ele. Como diz o próprio Deus, arrazoa com Ele. Ele te dá esse direito. O Senhor, eu estou vivendo isto, aquilo, me ajuda. O Senhor me explica aí o que eu posso fazer para poder ter vitória. E o que o Senhor quer com isso na minha vida? Você vai ter sempre, de um jeito ou de outro, uma resposta do Senhor. Arrazoando com Ele. De repente Ele vai te mostrar que está faltando algo. E volto para Jó. O próprio Deus testemunhou de Jó. Era justo, fiel. Em toda a terra não havia homem mais fiel. No entanto, passou pelo que passou. E a gente vê Jó, nos capítulos do livro, arrazoando com Deus. O que é que eu fiz? Demais. Jó chegou até a amaldiçoar o seu nascimento. De tanta peleja, tanta dificuldade que ele estava tendo. Glória a Deus. Mas Deus revelou para Jó algo que ele ainda não tinha na sua vida. E aí eu vou ao encontro daquele que precisa que a sua oração seja atendida. Jó, ele teve que compreender que o Redentor dele vive. Ou seja, independente das circunstâncias difíceis, das calamidades, e Jó tinha motivo de sobra para se fazer de coitadinho. Mas ele disse uma célebre frase, antes mesmo de receber as bênçãos: o meu Redentor vive. E ele compreendeu por que ele estava passando por tudo aquilo. Ele precisava ter um verdadeiro encontro com Deus, porque antes ele era apenas um religioso. Às vezes você ora, mas ora por orar. Você marca a hora, você vai no monte, você repete várias vezes orações, como quem diz: olha, eu estou orando, estou falando com Deus, estou marcando o meu pontinho aqui no céu. E às vezes Deus não está se agradando por algum motivo. No caso de Jó, ele precisava ter um encontro verdadeiro e entender a soberania de Deus. E no fim, quando ele entendeu isto, o capítulo 42 de Jó mostra a vitória de Jó. Mas antes mesmo de Jó receber saúde, receber os seus bens de volta em dobro, ter novos filhos, ele teve que orar pelos seus 3 amigos que estavam falando mal dele, porque diziam eles que Jó estava passando por tudo aquilo porque ele era pecador. Tem gente que te aponta por causa dos teus problemas, porque o teu filho está fora da casa do Senhor, porque você está vivendo um desemprego, porque você está passando alguma necessidade, te aponta dizendo: você é um pecador. Fizeram isso com Jó. E Deus não se agradou da ação desses 3 amigos que fizeram isso com Jó. A tal ponto que Deus falou para eles que eles tinham que pedir a Jó para orar, interceder por eles. Notem. E quando digo isto, não era o Jó que teve sua saúde recuperada, não era o Jó que tinha recebido de volta os seus bens em dobro, não é o Jó que recebeu a dádiva de ter novos filhos, não. O Jó que teve que interceder pelos seus amigos era um Jó ainda enfermo, que ainda não tinha recebido de volta bênção alguma.
E os amigos tiveram que se ajoelhar diante de Jó e pedir que Jó, com seu corpo provavelmente em fedor, porque a doença que acometeu a Jó era uma doença muito ruim, ninguém podia ficar perto de Jó sem sentir o mau cheiro. E foi nesse estado que os amigos tiveram que se achegar a Jó. Então, se você tiver que orar por alguém, você está passando necessidades, você está enfermo, mas se você tiver que orar por alguém, ore, fale com Deus, não se preocupe com o teu estado, seja ele qual for, porque não é você que muda quadro, não é você que torna pessoas doentes sãs, não é você que dá vitória, é Deus. E a tua oração, seja, a palavra não diz que a oração do justo que está com saúde, com do justo que está por cima da carne seca, essa é atendida por Deus. A palavra diz que a oração do justo, e para você saber também, isso está no Velho Testamento, e o apóstolo Paulo, ele repete isto, quando ele diz que o justo, ele padece por aflições. Mas a palavra, ela garante que Deus os livra de todas. Agora, a palavra não trata que a coisa é imediata. Então, na nossa fé, estando passando por necessidades ou não, a tua oração, ela tem muito nos seus efeitos, acredite nisto. Mas Deus não deve estar querendo saber de mim, não. Por quê? Porque são tantos problemas. Acho que Deus virou as costas para mim. Será? Experimenta orar na situação que você se encontra, com a dificuldade que você está, simplesmente crendo que Deus vai mudar teu quadro. Eu volto ao exemplo de Jó. Antes mesmo de ele ter saúde, antes mesmo de ele ter seus bens de volta, ele orou pelos seus amigos. Ele creu. Eu creio que Jó, não estava ali querendo fazer uma barganha com Deus. Deus, eu vou orar por esses 3 amigos que falaram mal de mim, mas o Senhor me dá saúde. O Senhor me dá tudo de volta. A palavra não revela isso. Jó o fez simplesmente porque ele estava crendo que o Redentor dele vive. Então, passando por qualquer que seja a tua necessidade, quando você orar, faça como Jó. Antes mesmo de qualquer vitória, de receber a bênção, lá no teu coração, lá no teu íntimo, grite: o meu Redentor vive. Esta é a minha situação, a situação de meu parente, este quadro da minha família, vai mudar porque o meu Redentor vive. Mas continue em frente. Não deixe de orar pelos outros. A graça, ela tem esse tempero especial, como sempre digo, que é o amor. E o amor incondicional. É o amor de 1 Coríntios 13. É o amor ágape. É o amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Independente de situações. Não deixe de fazer o que você tem que fazer. Se você tiver que pregar, pregue. Mas eu estou passando por essas necessidades, quem conhece a minha vida vai ficar me apontando? Cuidado. Cuidado com esses, ore por esses, porque eles podem passar pela situação dos amigos de Jó. Tem que pedir oração pelo Jó todo podre. Não se iluda que Deus, ele é poderoso para te dar vitória e te exaltar, não apenas quando você receber a vitória, mas antes mesmo, na revelação de que ele está contigo, independente do que você está passando. Independente do que você está passando, diga, na hora que você estiver orando, o meu Redentor vive e é a ti, meu Redentor, que eu neste momento olho para os montes e suplico. Creia somente. Então a tua oração, ela tem que ter um misto disto tudo.
são deprecações, ou seja, você pede por situações, necessidades específicas suas. São intercessões, que é o que mais condiz com a graça, no que se chama definir oração, orar pelos outros. É o ingrediente principal da oração na graça. Orar pelos outros, coisa que não tinha no Velho Testamento. Estou dizendo que o povo do Antigo Testamento não orava intercedendo. Estou falando que o ingrediente interceder pelos outros, quando se fala do conceito de oração, ele é mais notório na graça. E com ações de graça. Ou seja, sempre agradecendo. Experimenta começar agradecendo ao Senhor antes de você fazer suas petições. Senhor, obrigado por isto, por aquilo. Obrigado pelas tuas providências, essas, aquelas. Obrigado até pelos problemas que eu estou passando, porque está me fazendo me ajoelhar diante de Ti e chegar-me mais a Ti. Temos motivações para estarmos orando, pedindo. E neste momento, eu quero fazer esta oração com você. E lembrando que quando o Senhor fala para a gente orar, quando na palavra apostólica a gente encontra o orar sem cessar, lá de 1 Tessalonicenses 5,17, quando a gente verifica na palavra a vontade de Deus, não é só te atender. Então, quando eu enfatizo o orar na graça como interceder pelos outros, vai ao encontro do que o apóstolo Paulo, ele diz nesse versículo 5 de 1 Timóteo 2, quando diz que a vontade de Deus que quer que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Então, quando você orar por aquele que te persegue, orar por aquele que você julga que está nas posições que não deveria estar por causa de suas atitudes, sejam autoridades eclesiásticas, sejam autoridades deste mundo, acredite, a tua oração pode muito seus efeitos e pode mudar atitudes de pessoas. Pode ser que a vontade de Deus, na sua misericórdia ou na graça, ela não se expresse de uma forma clara e momentânea, quando você ora e aquela pessoa ainda não veio para Deus. Mas o tempo é dele, o jeito é dele, e é ele que conhece todas as coisas. Precisamos fazer nossa parte, interceder, dar ações de graças, deprecações, orações em geral. Entendemos que tudo vai ao encontro daqueles que amam a Deus, porque diz lá em Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas mesmo, quaisquer que sejam as situações. Então, nas tuas orações, você já crê nessa palavra e diga como Jó, mesmo na tempestade, o meu Redentor vive. De um jeito ou de outro, ele vai me socorrer. O meu Redentor vive. E continue em frente, continue velejando, continue navegando nesta vida, crendo que o teu Redentor vive e cabe a ele a ação do agir e cabe a nós a ação do orar, do buscar, do interceder, buscar a sua face, se humilhar diante do Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor. O teu Redentor vive? Diga comigo, nesta oração que vamos fazer daqui a pouco. O meu Redentor vive, por isso eu sei que ele vai me dar a vitória. O meu Redentor vive, por isso eu sei que é fato. E se a vontade dele é que os homens cheguem ao conhecimento da verdade, a questão é, você já chegou ao conhecimento da verdade? Se sim, já tenho que agradecer, não é não? O meu Redentor vive. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus, soberano Pai, estão aí, meu Senhor, as pessoas que acompanham esta live, e agradeço, Senhor, pela audiência de cada uma delas, pela paciência, né, que tiveram até aqui, e aqueles que ainda vão assistir através dessa live gravada,
eu peço a Ti, Senhor, que o Teu favor chegue até o Teu filho e Tua filha. E que possam, meu Deus, depois disso tudo, independente dos problemas que vivem, dizer que o meu Redentor vive, que o Senhor vive. Assim como o Teu apóstolo dizia que Cristo vive em mim, morrer é lucro. Meu Senhor, vive em nós. Vive em nós, meu Senhor. E opera, meu Deus amado, ó Senhor Deus, a necessidade maior que devemos ter, que é a Tua presença. Opera em nós o entendimento. Opera em nós a Tua justiça. E diante do pedido dos Teus filhos e Tuas filhas, porque as súplicas, as deprecações por necessidades específicas estão aí, de acordo com Tua palavra, e apelando, meu Deus amado, pelo dizer da Tua palavra, pedir, dar-se-vos-á, eu peço a Ti, meu Senhor, que o Senhor visite Teu filho e Tua filha. E que Teu filho e Tua filha não viva debaixo da misericórdia apenas, mas viva na Tua graça. Ajuda, meu Deus amado. Ó, meu Senhor. E aqueles pelos quais intercedemos, seja quem for, que também cheguem, meu Deus, ao entendimento da Tua verdade. E que também cheguem na graça. E na graça, meu Senhor, ó Jesus Cristo, a gente pode dizer que ela nos basta. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, visita a casa do Teu filho e Tua filha. Se há algum demônio, se há alguma entidade espiritual que trabalha, meu Deus amado, para destruir, para roubar, para matar a fé, ó meu Senhor, matar a vida da Tua filha e do Teu filho, põe por terra, meu Deus amado, essas potestades do mal. E opera, meu Senhor Jesus Cristo, para que caia por terra toda seta maligna, ajudando o Teu filho e Tua filha a compreender, meu Deus amado, o Teu agir, Teu operar. E neste sentido também peço, Senhor, se há alguma seta maligna, meu Deus amado, que está causando enfermidade, eu peço a Ti, Senhor, Deus de longe e Deus de perto, que neste momento, Senhor, seja derramado sobre o corpo da Tua filha e do Teu filho, e também por aquele que Teu filho e Tua filha está intercedendo, ó meu Deus, o Teu bálsamo de cura, ó Deus de poder e glória, que esse bálsamo venha descer, ó meu Senhor, como refrigério, tirando aflições, não só a enfermidade, e também, meu Senhor, ó meu Jesus Cristo, operando, meu Deus amado, para que todo impedimento, meu Deus, ó meu Jesus, que está, ó meu Senhor, servindo de barreira, para que Teu filho e Tua filha não ore, para que Teu filho e Tua filha não tenha entendimento, ó meu Senhor, de como pedir, Deus de poder e glória. Tira este impedimento neste momento, abençoa da saúde física, da saúde espiritual. Ó meu Senhor, visita, meu Jesus Cristo, ajuda, meu Deus amado, ó Senhor. E diante das calamidades que Teus filhos e Tuas filhas possam estar vivendo, lembrando, ó meu Senhor, que nós não nos desesperamos, mas nos angustiamos, sim. Mas a palavra, ó meu Senhor, garante que o Senhor está conosco nas angústias. Dá certeza para o Teu filho e Tua filha que mesmo sofrendo por alguma angústia, o Senhor está com Teu filho e Tua filha. Ó Deus de poder e glória, ajuda, meu Deus, porque, ó meu Senhor, o que nos alegra é a certeza no nosso coração da Tua presença, a certeza, meu Deus amado, que é traduzida em esperança. E não permita, meu Deus, que de nossos corações, em nossas mentes, ó meu Senhor, a gente deixe de ter esperança. Ajuda, meu Deus amado. Opera, meu Jesus Cristo. Ajuda Teu filho e Tua filha. No nome de Jesus. Da fé. No nome de Jesus. E que possamos dizer todos juntos: o meu Redentor vive. Repita aí no teu coração. Repita alto se você puder. O meu Redentor vive. E grite. Se você não puder gritar com voz, grite no teu coração. Se você puder gritar com voz, grite: o meu Redentor vive! Grite, grite, grite: o meu Redentor vive! E nesta fé, a vitória é tua, no nome de Jesus.
Que Jesus abençoe a tua vida e te fortaleça para você continuar buscando a face dele. E onde quer que você esteja, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. No nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, meus amados.